Agora sim, fala fofa! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, sou investidor de criptomoedas há apenas 400 bilhões de anos. Deixa eu só botar no modo solo aqui, pronto. E botar aqui o QR Code para você se tornar membro do canal, caso ainda você não se tornou membro do canal, para ver as lives insalubres que acontecem semanalmente com o nosso querido Orlando Delamey, a doutora Nanda Guardian e o nosso querido Mestre Stormer. E eu também, que falo sobre trades, tá? Muito bem, senhores. Um bom dia a todos aí. Queria só dar uma... Só antes aqui, vamos ler rapidinho aqui os comentários da galera para dar um bom dia aqui a todos. Nice call do short Ethereum, mais 260% aqui, Lua. Estamos em bear market. Na verdade, eu não dei call, né, fofa? Não faço indicação de investimentos, mas eu falo o que eu faço e às vezes as pessoas seguem, se dão bem ou se dão muito mal, né? Estamos em bear market há mais de um ano, segundo o MACD semanal. E vamos ficar em bear market aqui, ó. Vamos ficar em bear market até dezembro, março do mês que vem. Acho que ele quis falar do ano que vem, né? Que vai fazer 2 anos de bear. Olha, cara, do jeito que as coisas estão indo, aparentemente vai ser isso mesmo. Bom dia, acabei de ver um vídeo de um youtuber falando mal do Augusto por causa da Shiba Rola. Mano, como pode esse tipo de coisa? O cara é ruim? Puta que pariu. Ativos de valor, muito ruim. Cara, ignore os idiotas, né? Topo duplo lindo no gráfico de 4 horas. Tá bem interessante mesmo. A gente vai falar sobre isso, né? Vamos lá. Bom dia, família de futuros milionários. Um bom dia aí pro nosso querido Patrick Azevedo, o cara mais bonito desse canal. Bom dia, doutor Alberto César. Sempre vai ter quem fale mal, não tem jeito, tem que fale mal de mim, de você. Imagina de uma pessoa que dá a cara a tapa. Exatamente, Fofolete. Isso é bem comum, tá? Vamos lá. Olhando o gráfico diário, semanal e mensal, eu não consigo ver o Bitcoin fazendo fundo de jeito nenhum. Ao meu ver, ele vai ir aos 13 mil fucking dólares. Cara, e a gente vai comentar sobre essa possibilidade de ser talvez a última grande queda dos ativos para esse ano, pelo menos eu espero, tá? Eu espero de coração que as coisas melhorem aí pro dia 28 de julho. Mas o que se sucede, né, realmente tá bem complicado. Falta de profissionalismo. Atrasou 3 minutos. Caçem, invadam a casa. Vamos lá. O Samuca do Rodada Financeira é um grande fã. Eu acho que é o Samuca do Rodada Financeira. Eu acho o trabalho dele espetacular, né? Eu quero até convidar para ver se ele pode fazer algumas lives fechadas para gente, falando bastante sobre o ecossistema da Cardano. Eu vou convidar ele oficialmente hoje, o Samuel lá do Rodada Financeira, para ele aparecer no canal. Eu acho que ele é um grande merecedor para poder participar do nossa equipe aqui. Acho o cara fenomenal. Vamos lá. É o Patrick do avião? Patrick! Putz, pior que tinha que rodar o coisa do Patrick, eu ainda, no OBS ainda não coloquei, né? Cara, vai a 0. Zero o suporte mais forte, Vasco? Será? 0 o suporte mais forte? Vamos lá. Belo dia para esconder. Bom dia, belo bonezinho para esconder a queda infinita do cabelo. Exatamente. Esse aqui é dos macacos mutantes que eu recebi. Eu nem tenho mais o macaco, né? Para ver como falhou o esquema deles aí. Bom dia, Diegão. Tamo junto aí, o Diegão, o nosso querido desenvolvedor aí do Pilasfolio. Inclusive, link na descrição, pessoal, pro Pilasfolio para quem quer fazer gerenciamento de carteira utilizando um aplicativo totalmente excelente que está sempre sendo atualizado. No novo curso que eu vou lançar, mais pro final do ano, eu vou colocar uma aula especificamente de como utilizar o Pilasfolio lá dentro também, tá? Para gerenciamento de cripto. Gordines. É o Gordines, parece o Gordines mesmo. O Godines. O Godines lá do Chaves. É isso mesmo. Muito bem, senhores. O Vasco vai a 0. Exatamente. O Vasco vai a 0. Como é que é a aterrissagem... Aterrissagem, como é que eu falei ontem? Softs. Muito bem, senhores. Vamos lá, então. Vamos falar sobre o que vem se desenhando aí o mercado e não tá nada bonito, né? Vamos lá. Gente, amanhã, no dia 13 de julho, amanhã, então, às 9h30 da manhã, no horário do Brasil, tá? 8h30 aí do Eastern Time, que acho que é o americano, horário americano, o horário dos Estados Unidos, lá, o horário de Nova York. Nós vamos ter
o novo balanço aí da inflação, tá? Principalmente aí do índice de preços ao consumidor, o CPI. São dois indicadores principais que o Federal Reserve usa para estabelecer se a medida de elevação da taxa de juros está sendo efetiva, que é o CPI, e aquele outro que é como é que agora eu esqueci o nome dele? É o outro indicador que eles utilizam, tá? Mas esse aqui basicamente é da inflação. Então ele anda junto, acho que é PCE, se eu não me engano, PCE. Price Consumer Estimated, eu acho que é. O PCE. E o CPI e o PCE, para mim, eles são semelhantes, mas o Federal Reserve prefere o PCE. E basicamente, hoje de manhã, eu olhei um tweet aí do Fernando Ulrich sobre que ele fez um retweet, né, desse Walter da Bloomberg aqui, falando que essa porta-voz da Casa Branca aí, acho que ela é como é que é o nome? Karine Jean-Pierre. A Karine Jean-Pierre, por isso que ele colocou aqui Jean-Pierre, né? Essa porta-voz aqui da Casa Branca disse, eu não sei aonde ele pegou essa informação, eu não vi onde é que ele pegou essa informação, que a inflação, né, vai ser elevada novamente. Então, ou que o número da inflação vai aumentar e que provavelmente amanhã vai ser anunciado então uma elevação da inflação, o que significa que a elevação da taxa de juros não está surtindo efeito no curto prazo no controle da inflação. Isso tende a fazer com que eles tomem decisões de elevar a taxa de juros na próxima reunião a valores maiores, né? Então nós temos aí basicamente um problema. E aí eu até vi aqui um primeiro post, né? Que o cara falou que ela fala isso todo mês. O cara responde assim, porra, ela fala isso todo mês. Porque no mês passado, pessoal, no mês de junho, a gente viu essa informação aqui, ó. Casa Branca espera por aumento da inflação, novamente, né, no mês passado. E desde que essa porta-voz comentou no mês passado, no dia 8 de junho, se você pegar o gráfico do Bitcoin e anotar aqui o 8 de junho, né, a informação que veio após o 8 de junho, a gente vê uma grande despejada no mercado, né? Então aqui é 8 de junho, aqui que foi quando a Casa Branca estava também aguardando por uma inflação mais alta, e quando veio realmente o resultado da inflação, nós tivemos uma grande queda. Eu não vejo expectativa de grande queda no sentido assim, no mesmo dia em que surge uma informação dessa porta-voz pelo FUD gerado, né? Mas eu vejo pelos dias que vêm em sequência, onde temos a confirmação de que a inflação vem com valores elevados, ou seja, a inflação que hoje está em 8,6% lá nos Estados Unidos, ela pode vir acima de 8,6%, o que sugere que mesmo essa manobra de apertamento quantitativo realizado pelo Federal Reserve, nós temos então um despejo do mercado, quedas brutas, tá? Alguém sabe de alguma formação muito específica, porque uma coisa que me chama muita atenção é nos dados da Glassnode aqui, nesse gráfico, eu coloquei aqui ó, o número de entidades com mais de 1.000 bitcoins, né, de 1.000 unidades de bitcoins. E desde maio do ano passado, aliás, desde março do ano passado, nós estamos vendo uma queda consecutiva de endereços de baleias caindo, né? Ou seja, uma quantidade cada vez menores de baleias no mercado. E recentemente, agora em maio, final de abril para maio, nós tivemos uma nova onda de baixa, né? Então, mostrando que nós estamos ainda em tendência de baixa, ao mesmo tempo em que pessoas ou entidades que possuem mais de 1.000 bitcoins, que são considerados baleias, vêm despejando, vêm vendendo as suas posições, né? Iniciada essa segunda onda de baixa em maio, tá? Isso significa que provavelmente essas baleias estão convertendo os seus bitcoins em dólares, ou no outro cenário, né? No melhor dos cenários, comprando dívida soberana americana para fazer uma rentabilidade de juros utilizando recursos
de grande porte, tá? Então nós estamos em tendência de baixa fortíssima. Nós estamos em um cenário macro completamente inédito. Na humanidade nunca se viu isso de a gente ter, por exemplo, uma ameaça de recessão muito forte em um período de queda prolongado sem conseguir elevar a taxa de juros. Ou seja, os exemplos utilizados no vídeo de ontem, que o Jerome Powell utilizou, né, de que 1900 e lá na puta que pariu, acho que era 1984, 1970, não sei o que, naquela época a inflação ela não estava tão elevada como agora, e eles utilizaram o apertamento quantitativo naquela época e funcionou. Porém, a inflação ela não estava num nível tão alto quanto agora. Então, nesse ponto, né, me preocupa um pouco que realmente não sabemos aonde vai ser esse fundo. E aí a minha grande pergunta é, essa grande queda que está para acontecer, está para vir, né, e para agora no rompimento da perda do suporte, que provável que vai acontecer, ele vai realmente ter força compradora suficiente para provocar um bear trap, né? Será que amanhã, depois que sair um índice de inflação mais alto, o índice de preços ao consumidor mais elevado do que o esperado, vai provocar um grande derretimento? Então, é uma coisa para se ficar de olho e ficar esperto, pois da última vez, realmente o mercado respondeu com uma queda bem abrupta. Deixa eu ver aqui, chegando a perder valor de mercado, desde o dia 8, né, até o momento, 37% de valor. Isso a gente está falando de um mês, né, pessoal? Chegou temporariamente a perder 43% aí no fundo máximo que ele chegou nesse toque, né? E tem coisas que me preocupam, como, por exemplo, 2 barras de confirmação abaixo da média de 14 dias. Isso significa que possivelmente ele quer entregar mais 2 semanas de baixa, tá? Mais 2 semanas de baixa, porque esse é o indicador que eu acabo utilizando para fazer operações de swing trade, né? Então, eu geralmente coloco o stop loss aqui em cima, ou coloco o stop loss na alta anterior aqui, antes do topo duplo, no caso, né? E coloco operações apostando em queda, com o movimento acreditando que o preço vai fazer isso daqui, né? Que a média vai trazer aqui para baixo. Então, nós temos todos os fundamentos específicos para acreditar em mais baixa, tá? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, então, no canal paralelo aqui que nós estamos, a gente tem, então, se a gente perder este fundo anterior aqui, a gente vem para perder esse fundo, então o preço vem abaixo de 18 mil dólares, caso a gente tenha uma confirmação de rompimento verdadeiro dessa região, o que me parece que provavelmente irá acontecer, principalmente se a inflação vier mais elevada mesmo, porque significa que a próxima reunião poderá aumentar a taxa de juros e vai estimular mais gente grande ainda do mercado a sair do mercado e converter para dólar, né? Correr para o dólar. Hoje o dólar, sabidamente, é o ativo mais seguro do mundo, tá? Então deixa eu só inverter aqui. Eu vou inverter para vocês verem como a tendência de baixa ela tá bonita e sendo respeitada, né? Então eu vou inverter aqui como se fosse uma tendência de alta, mas é uma tendência de baixa. Mas ela vem respeitando perfeitamente todos os pullbacks para entregar mais alta, tá? É um padrão gráfico maravilhindo para quem gosta de seguir tendências, né? Então, para quem gosta de seguir tendência, a tendência é realmente o mercado continuar caindo. Se ele tiver o rompimento desse canal de baixa, ele vai praticamente continuar a acumulação para o preço continuar, ou na verdade, a distribuição, né? Para continuar o despejo, para continuar a baixa, porque tal como no mercado em alta, nós queremos ver estruturas completamente corretas aqui, ó, com pullbacks para o preço continuar indo na determinada direção. Então, quando é que a coisa ameaça mudar? E isso eu quero que vocês prestem bastante atenção. Por exemplo, percebam essa tendência de alta que nós tivemos aqui, porque eu botei o gráfico em ponta cabeça aqui. Mas é só para vocês entenderem o conceito, tá? Uma coisa que eu quero ensinar muito bem no novo curso que eu vou fazer, focado principalmente para esse action,
é vocês entenderem exatamente esse comportamento aqui. Olha como a tendência ela começa bem forte e ela vai começando a enfraquecer a cada nova alta até que ele tenha a reversão, certo? Por acaso, a gente já chegou num ponto de reversão, por exemplo? Deixa eu só colocar aqui. A gente já chegou nesse ponto de reversão, por exemplo, onde a gente veio mais fundo do que o suporte aqui, veio até a resistência e provocou a reversão. No caso aqui da tendência de baixa, é a mesma coisa. Nós temos muita força, uma tendência muito forte de baixa, agora uma segunda onda que veio muito forte de baixa, e agora pode abrir uma terceira onda que eu espero que seja mais fraca do que as duas ondas anteriores de baixa. Então, tal como numa reversão de tendência de alta para tendência de baixa, nós precisamos do enfraquecimento da tendência, tá? Do enfraquecimento da tendência. E geralmente o enfraquecimento da tendência, ele acontece através de uma formação daquilo que a gente chama cunha ascendente ou cunha, no caso de tendências de alta para baixa, de cunha descendente, tá? Então, essa reversão a gente precisa enxergar aqui acontecendo na próxima, talvez última pernada que a gente vai ter de baixa para esse ano. Talvez, tá, pessoal? Talvez. O que a gente precisa realmente é que a tendência ela chegue a um determinado valor. A tendência de baixa ela chega a um determinado valor, onde a gente vê isso daqui acontecer. Essa reversão. Então agora eu vou reverter aqui para vocês. Então o que a gente precisa? A gente precisa que a próxima tendência de baixa que vir a acontecer, depois de perder esse suporte e esses fundos anteriores, provoque para nós um enfraquecimento da tendência vendedora. Então, como é que acontece o enfraquecimento da tendência vendedora, né? Como é que ocorre isso? Geralmente ocorre com os preços fazendo movimentos menores, com volume menores, até provocar reversão, tal como aconteceu aqui, tá? Então, a gente precisa dessa reversão. Então, quando a gente tem a reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa, nós temos o padrão de price action, que é uma cunha ascendente de baixa, onde você vai vendo que cada nova pernada de alta vai sendo enfraquecida. E na tendência de baixa, isso ainda não aconteceu. Tá? Nessa nossa tendência de baixa ainda não aconteceu. Eu estou falando nisso porque alguns amigos, né, estão me perguntando se é um momento bom de comprar Bitcoin. Tá? O que eu posso dizer? Cara, eu pro longo prazo acho $19 mil excelente pro longo prazo. Conforme eu mostrei aquele indicador de sentimento ontem para vocês, provavelmente o preço vai estar mais alto do que esse nível no próximo ano, se ele seguir aquela análise de sentimento que a gente postou ontem. Mas eu tenho que ser franco em dizer para vocês que até o momento a gente ainda não encontrou o período de enfraquecimento da tendência de baixa. É como se ela fosse uma tendência, ela é uma tendência extremamente forte, onde ela não consegue nem fazer o pullback de 0,5 da última onda. Então é tão forte a tendência de baixa que, por exemplo, aqui ela deveria dar um alívio, né? Ela deveria vir dar uma aliviada. E ela não consegue nem vir para a região 0,38 de FIBA ou 0,5 de FIBA. Em nenhum momento nesses meses aí, nesse último mês de julho, e de junho para julho, a gente conseguiu voltar, por exemplo, aos $23 mil. Nenhum momento. Então a tendência ela está extremamente forte, né? E se você é um especulador, seguidor de tendência, você vai ter que você vai ter que encontrar oportunidades de apostar em venda e apostar em queda, tá? Porque ele está seguindo uma tendência, claramente uma tendência de baixa. Eu gosto de fazer essa inversão porque essa inversão ela fica muito clara, né? É como se fosse uma tendência muito clara de alta, muito forte de alta, tal como conhecemos em 2017 e 2020. Então, se você pegar
aqui, olha como essa tendência de alta ela é semelhante a essa tendência de baixa, né? Só que na direção oposta. Ela tem, olha só esse movimento de alta muito forte, ó, duas pernadas iguais de alta, né? Aí veio a terceira já não veio com mais tanta força, a quarta já começou a vir, já vinha respingada, né? Então a gente teve naquele momento a reversão, né? Nesse momento aqui a gente teve a reversão. Então eu posso afirmar categoricamente para vocês que no momento que nós estamos vivendo, a gente ainda não teve essa reversão de tendência majoritária. Tá? Isso significa que a probabilidade maior é de continuar caindo até que a gente encontre a primeira tendência mais enfraquecida. E agora, até nem ia ensinar isso para vocês, mas eu vou abrir isso para vocês, porque é um conhecimento que eu acho que é importante vocês terem, que é o conhecimento, eu ia separar para uma aula, mas eu vou deixar para aula lá, porque depois tem tudo na internet também, e vocês vão entender uma coisa muito interessante. Quando nós temos, por exemplo, por que eu abri short ontem e eu acabei fechando agora uma operação que deu stop gain de 5 Ethereum? Gente, por quê? A alta que se sucedeu antes no gráfico do Ethereum, tá? Não vou falar aqui no gráfico do BTC, mas no gráfico do Ethereum, toda vez que nós temos uma tendência de alta e ela é verdadeira, a gente precisa disso aqui, ó. O volume, então, o volume comprador, ele tem que ser maior do que o volume vendedor em uma tendência de alta, tá? Quando a tendência de baixa é verdadeira, o volume vendedor tem que ser mais forte do que o volume comprador. Quando nós temos, por exemplo, uma falsa tendência de alta, nós vamos ter basicamente isso daqui, ó. O preço subiu, entregou a alta por algumas horas, por uma sequência de 4 horas. Preste atenção no volume. O volume aqui, dessa nova alta que veio, o volume comprador está mais alto do que o volume vendedor ou não? Aqui, por exemplo, olha só. Aqui surgiu essa alta. Essa alta aqui, essa barra de alta, está com volume comprador maior do que o volume vendedor? Você olha aqui, não está. Toda vez que vem queda, o volume da queda vem mais alto do que o volume comprador. Aqui nós tivemos então 4 barras vendedoras mais fortes do que compradoras em uma tendência de alta. Isso aqui, gente, geralmente antecipa reversão de tendência, tá? Então, se você prestar atenção no volume, quando eu vi ele vindo aqui para cima, eu fiquei em long, os alunos viram no sábado, né? Eu fiquei em long até essa região e eu fechei posição na resistência, certo? Eu fechei a posição na resistência. Quando o volume começou a fazer topos e fundos descendentes e a gente começou a ter o volume vendedor mais forte, de novo, do que o volume comprador, eu percebi que a tendência mudou. Aí vejam como a tendência de volume, ela começou, o volume vendedor, ele foi bem mais forte do que o volume comprador. Então isso aqui é uma tendência verdadeira de baixa. Uma tendência verdadeira de baixa. E ainda não indicou nenhuma barra de volume comprador mais alto do que uma barra de volume vendedor durante a tendência de baixa, que me apontasse uma reversão no curto prazo. Tá? Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Uma regra que você vai ter que seguir sempre na sua vida é tendências de alta. A tendência de alta, ó, vai acabar a live daqui a pouco. A tendência de alta, ela tem que vir acompanhado com volumes de alta. Tá? Então, o que é um volume de alta? Você vê as barrinhas vermelhas, que são os pullbacks,
tá? Eu vou tentar desenhar aqui para vocês. Sendo menores do que as barrinhas verdes. Então, numa tendência verdadeira de alta, você vai ver exatamente isso. As barras compradoras, elas são mais altas do que as barras vendedoras. Se você vê uma tendência de alta, de curto prazo, principalmente gráficos menores, gráfico de 1 hora, gráfico de 4 horas, para uma operação de swing trade, é muito importante que você perceba exatamente isso. Ó. Se a barra vendedora, quando ela aparece, ela está mais alta, a tendência está sendo de alta, mas você vai vendo que o volume vendedor é mais alto, te prepara, pois é uma falsa alta. E provavelmente ela vai trazer uma reversão de tendência, tá? Então, muito cuidado com essa regrinha básica aí, tá? Porque muita gente opera comprando. Muita gente vai comprando uma micro tendência de alta, achando que que é uma verdadeira tendência de alta. Então, tomar muito cuidado com isso aí. Isso é um detalhe bem importante, né? Então, por exemplo, aqui, quando ele começou a segurar aqui, como é que estava a situação quando ele começou a segurar aqui essa zona de redistribuição aqui? Parecia que ia formar fundo, certo? Parecia que vinha formar um fundo aqui, ó. Se você pega aqui, ó, tira, arranca fora. Parecia que, vai formar um fundinho aqui, vai segurar esse suporte e tal. Você se pergunta, o volume comprador começou a superar o volume vendedor ou não? Se o volume vendedor continua sendo maior do que o volume comprador dentro de uma acumulação, isso aqui significa uma zona de distribuição, tá? E aí provavelmente a queda vem, tá? Provavelmente a queda vem. Então toda vez que você tem um triângulo simétrico, você tem um ponto de indefinição, você precisa tentar identificar qual é o volume que está conseguindo ganhar, tá? O volume comprador, numa tendência de alta, ele precisa acompanhar a tendência. Assim como num volume vendedor, também vai precisar acompanhar a baixa. Certo? Então, nos últimos dias aqui, ó, nós tivemos aqui, ó, a barra compradora um pouquinho mais alta do que o volume, né? Um pouquinho mais elevado do que o vendedor. Porém, no dia de anteontem, eu acho que sábado, agora é o gráfico diário, a gente teve, então, uma sobrecarga aqui da venda, tá? Então, basicamente, quando nós estamos nisso daqui, nós estamos em alta probabilidade, nessa situação que a gente está enxergando, nós temos uma alta probabilidade do mercado perder esse suporte e continuar a tendência de baixa. Estamos com volumes vendedores mais elevados do que os volumes compradores. Seguimos abaixo da média de 14 dias. Então ainda não se reverteu as próximas 2 semanas ainda. Então qualquer coisa que eu falar que agora é o momento de comprar, eu não posso dizer com sinceridade se é o momento de comprar. Tá? Eu não posso dizer para vocês se é o momento ideal de comprar. Não tem como saber. Beleza? Então vamos só ler aqui os comentários rapidinho. Perfeita explicação, muito obrigado. Tamo junto, fofa. E a Coach? Coach queda infinita. Vamos lá. Coach queda infinita. Pelo menos, eu não entendi o que é o pelo menos. Cardano tá apanhando no suporte, tá mais fraca que a Solana Vax. O que está acontecendo com a Cardano? Cardano provavelmente tem um volume maior de pessoas e as vendas tendem a ser mais fortes. Mas no padrão de cunha descendente, o volume vendedor é maior e esse padrão não é de explosão para cima? Mas no padrão de cunha descendente, o volume vendedor é maior e esse padrão não é de explosão para cima? A cunha descendente é explosão para cima, tá? A cunha ascendente é de baixa. Geralmente a reversão ascendente é de baixa. A reversão é uma cunha descendente de alta. Pode ser considerado um cisne negro? O evento que nós estamos vivendo não é um cisne negro. O cisne negro seria o Covidão, né? O resultado dessa recessão é baseado no último cisne negro que nós tivemos, que é o Covid.
Se confirmar esse rompimento para baixo, é melhor entrar em short? Se sim, até quanto? Não, eu não entro em rompimento, tá? Dá para tentar entrar em rompimento? Dá, mas eu acho muito arriscado. O que é melhor? A melhor coisa a se fazer é: você tem confirmado o rompimento. Você espera o rompimento acontecer. O rompimento aconteceu. Se o preço vir aqui e romper esse canal, bear trap, inicia-se a tendência de alta. Ou começa a tentar se iniciar a tendência de alta. Eu não entro nesse rompimento primeiro aqui, ó. Por quê? Porque ele é cheio de volume, cheio de negociação e cheio de armadilha. Então ele é uma agulhada, tá? Onde é que eu entraria? Eu esperaria então o dia da derretimento. Possivelmente pode ser que amanhã aconteça um derretimento forte. Pode ser que não aconteça, pode ser que faça isso aqui primeiro antes de derreter forte, tá? Mas eu não entraria nessa posição. O preço começa a fazer um pullback, ele retesta esse fundo, ou esse fundo, dependendo do derretimento, ele retesta esse fundo. Quando o preço fizer isso daqui, aí ele fizer a primeira barra, aqui você entra. Opa, perdão, aqui você entra, tá? Operação shortada que eu abri, ela já deu o resultado porque eu dei o stop gain em região de suporte desse canal lateral aí, tá? Então, o que eu prefiro? Eu prefiro agora acompanhar para ver se vai acontecer um rompimento. No momento que der a reversão, ou seja, eu espero um pullback. Esse pullback, geralmente, ele toca num suporte perdido anterior e ele abre uma nova barra de venda. Ali eu entro. Eu entro na confirmação da perda do suporte, tá? O que seria, por exemplo, vamos dizer aqui em Ethereum, só para dar um exemplo para vocês, né? Vamos dizer que perdeu aqui. Pronto, ele deu uma reversão, ele deu um rompimento. Aqui eu não entro, tá? Eu aguardo ele vir, retestar essa região, que é os $1.000. Então ele sai dos $1.000 e cai lá para 823. Eu aguardo ele voltar para $1.000. Eu espero pacientemente para ver se ele consegue recuperar os $1.000 para bear trap. Caso ele venha e decida tentar perder novamente o fundo anterior, esse fundo prévio aqui, ó, desse pico que se formou, dessa ponta, né, que se formou, aí eu entro em queda, né, apostando em venda, tá? Seria nessa, já tentando pegar uma projeção de uma tendência de baixa contínua aqui para baixo, tá? Antes disso, eu